Queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida neste momento. E agora iniciamos o nosso devocional Momentos com Deus, cantando a bendita hora de oração. Cantemos. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos de na dor maior da tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a Graças a Deus. Vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. Assim diz a palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a palavra, da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E que o Senhor nos aplique a sua palavra nos nossos corações. Esse texto, além do que já vem na própria Bíblia, que fala sobre a armadura de Deus, para a nossa ministração nesta noite, fazemos aqui uma somatória, uma matemática, que é oração mais súplica é igual vitória. Nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada como crentes, membros de um corpo da igreja, ou como cristãos, que a falta de oração tem sido a razão do fracasso de muitos que se envolvem com o reino de Deus, confiando nas suas próprias experiências e em seus próprios conhecimentos. Não se esqueçam, queridos, que o diabo ri de nossas estratégias,
zomba também da nossa sabedoria, mas tremem diante de nós quando estamos em oração ou quando nós oramos. Então, a conclusão é que uma vida sem oração sempre será uma vida sem os bons resultados que nós almejamos. Primeiro, as Escrituras trazem fortes exemplos históricos que nos levam a refletir muito sobre essa questão da oração. Em uma breve leitura da Bíblia, já é o suficiente para concluirmos que a falta de oração será um desastre na vida do povo de Deus. Observe essa verdade através do exemplo de dois personagens bíblicos. O caso de Saul no Antigo Testamento, o rei de Israel, e o caso de Judas Iscariotes no Novo Testamento. Esses dois exemplos mostram que, por eles não fazerem o uso da oração, eles fracassaram diante das provações que tiveram no seu contexto existencial. O verdadeiro cristão sabe que orar é colocar a sua vida e a vida de outras pessoas diante de Deus, diante do altar do Senhor e buscar o seu socorro. Vejamos que diante de Deus, que tudo vê, que tudo sabe, tudo pode, ele responde conforme a pregação do profeta Jeremias, em Jeremias 33:3, que ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Segundo, Deus responde com prazer a oração do seu povo. Eu digo para vocês que Deus tem prazer em responder até aos mais fracos sussurros de oração do mais frágil cristão, desde que esta oração proceda de um coração contrito e quebrantado diante do Pai. É por isso que o salmista nos convida a confiar no Senhor em todos os tempos em que aqui vivermos. É assim que o salmista diz, Salmo 62, verso 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Por último, vem aqui uma pergunta. Como estamos agindo nestes dias maus que passamos em confinamento? Muitos acreditam no poder da oração. Glória a Deus por isto. Porém, são poucos que investem parte de seu tempo em oração, nesse ministério tão profícuo e profundo que a Bíblia nos fala. Amados, a hora é chegada. Os tempos são difíceis em todos os sentidos para nós, nesse momento aqui no Brasil e no mundo, para a nossa igreja ou para o povo de Deus de modo geral. Mas, apesar de tudo, também damos graças a Deus por aqueles que verdadeiramente fazem uso da oração como a principal fonte de poder. E assim podem dizer: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Essa é a palavra do apóstolo Tiago,
em Tiago 5, verso 15. Então, amados, fica aqui um desafio. Vença o ardil da provação na bendita hora de oração. E assim, concluímos que os homens podem não acreditar em nossa mensagem, podem rejeitar o nosso apelo, podem até não concordar com os nossos argumentos e até fazer pouco caso de nós. Mas eles não têm poder contra as nossas orações. E que Deus nos ajude para que tenhamos uma vida de oração. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, diante do Teu altar, mesmo em nossa casa, mas neste lugar que nós reservamos, separamos para o louvor da Tua glória. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, a vida do meu cônjuge e filhos, a vida de nossos irmãos, da família central de Praia Grande, também de todo o povo de Deus no Brasil e no mundo. E pedimos a Tua compaixão, a Tua misericórdia, força e poder para vencermos as batalhas, as lutas nesses dias maus. Assim entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E aqui, queridos, fica o nosso beijo para você, o nosso abraço bem forte e carinhoso e também a nossa saudação cristã. E a pastora dará a sua saudação. Um beijo a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém. Graças a Deus.